Eu não tiro os méritos do Ankalaev justamente pra manter o brilho em caso de vitória do Poatan. Que eu acho que é o que é justo, né? Se você é fã do cara, para de tirar o mérito e falar que o adversário dele é ruim, porra. Não faz sentido. Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar mais uma vez do Alex Poatan, porque dessa vez o Matt Brown deu algumas declarações sobre o brasileiro e eu quero ler aqui pra vocês, porque muita gente não gostou do que ele falou. Eu vou colocar a notícia aí na tela pra vocês, tá lá no MMA Fighting, de novo traduzir aqui automaticamente pelo Google pra gente poder dar uma olhada, e a chamada já diz isso aqui, ó. Matt Brown revela preocupações com Alex Pereira antes do UFC 313 em meio a distrações e vários, entre aspas, confrontos favoráveis. Vamos descer aqui, vamos ver o que ele falou, né? Bom, tem essa parte aqui que ele diz isso aqui, ó. Absolutamente possível que o Poatan esteja distraído, né? Com as viagens e tal, né? Ele falou isso no episódio do The Fighter versus The Writer, e aqui continua a declaração dele. Ele não parece o tipo de pessoa que faz isso, mas é 1000% possível, porque a maneira como você treina para chegar lá é, para a grande maioria dos caras, completamente diferente quando você está lá. E ele não teve distrações surgindo. Ele ganhou campeonatos do Glory e tudo mais. Ele não tinha muita popularidade naquela época. Agora ele está sendo atingido de todos os ângulos. Sua mente não tem como estar exatamente no mesmo lugar, a mesma fome, e Ankalaev tem muito a provar aqui. Ele é um azarão. Muitas pessoas provavelmente estão descartando-o. Ele sente que foi meio que prejudicado esse tempo todo, tendo que trabalhar tanto para conseguir a chance pelo título, e sentiu que Alex estava meio que se esquivando dele. Duvido que ele estivesse, mas é o que é. Sim, ele está lutando contra um cara que está com fome pra caramba. Bom, aqui ele diz, né, que ele não acha que o Poatan fugiu, se esquivou do Ankalaev, mas que o Ankalaev deve se sentir dessa forma, afinal de contas, eram os posts, né, do Ankalaev, eram as coisas que ele falava na entrevista, né, falava até depois da luta ali pro Poatan parar de correr dele, então é isso que ele falou ali, mas ele disse que ele não acha que o Poatan se esquivou dele, tá? E aí tem mais declarações aqui, né, ele fala aqui, ó, Alex tem fraquezas e ele tem que se esforçar muito para recuperar essas fraquezas. Não quero tirar nada do que ele fez, mas ele teve confrontos favorecidos, né, ali, a tradução aqui ficou meio ruim, né, mas que ele teria sido favorecido com alguns confrontos pegando strikers, né, coisa do tipo. Aí tá aqui, ó, ele não enfrentou grandes lutadores ou grandes caras do jiu-jitsu ou qualquer coisa, grandes lutadores ainda. Sabemos que ele tem essas fraquezas. O que ele precisa fazer para continuar a crescer é investir a quantidade de tempo que ele investiu em sua trocação por muitos anos, se tornando campeão de 2 divisões do Glory e tudo no grappling. Então, basicamente, ele está dizendo aqui, né? O Poatan precisa se tornar um lutador de MMA mais completo, investindo todo o tempo que ele investiu na trocação agora no grappling. Mas claro que ele não tem esse tempo todo para investir no grappling, né? Lá na trocação, ele teve anos ali e tal, e conseguiu lapidar até chegar onde ele chegou, né? Agora, no MMA, óbvio, ele vem treinando há alguns anos o grappling e tal, mas é muito difícil ele ter a bagagem que os caras que treinam grappling desde criança vão ter. Assim como os caras que começam a treinar trocação agora não vão ter a bagagem que o Poatan tem, né? Todo mundo tem tempo finito, né? Ainda mais no caso do Poatan, que já tá numa idade ali no MMA que tá mais próximo do fim da carreira do que do começo, né? E aí ele fala mais coisa, né? Ele diz aqui, ó, porque ele tem que reconhecer que esse momento vai chegar. Ele teve confrontos favoráveis. Não estou dizendo isso para tirar o mérito da sua corrida insana que ele teve. Tem sido fascinante. Tem sido incrível, mas acho que seríamos tolos em negar que seus confrontos têm sido favoráveis. E ele precisa colocar esse tipo de energia e tempo para tornar essas fraquezas em pontos fortes, ou pelo menos minimizar essas fraquezas. Eu acho que é isso que ele está fazendo, tá? Mas enfim, continuando, é difícil acreditar que ele esteja fazendo isso enquanto faz milhões de outras coisas na Austrália, ou o que quer que esteja fazendo. É onde eu mais temeria. E ele não para por aí, tá? Ele falou isso aqui, ó. Não vou dizer que ele vai ser exposto em algum momento, mas vai ser testado em algum momento. Não duvido que o Ankalaev vá tentar testar. É do seu melhor interesse tentar e testar. Ankalaev não recebe a publicidade em torno dele como os outros caras têm. É só isso, publicidade. Se você olhar objetivamente no papel ou apenas observar objetivamente o estilo, Ankalaev não será um confronto fácil. É algo que eu venho falando aqui há muito tempo, né? Isso não significa que o Alex não vá lá e pegue o cedo como o Jamal Hill e o derrote, que eu também já falei várias vezes aqui, né? Não quer dizer que o Poatan não possa entrar lá e acabar com a luta logo de cara. A luta é luta, né? É completamente imprevisível. E aí ele continua. Você sabe o que acontece quando o Alex acerta um golpe limpo. É sempre uma má notícia para o outro cara. Mas se você é Ankalaev, você está com fome, esta é sua chance. Você não tem o reconhecimento que merece. Isso é verdade. E aí ele continua. Você não tem a publicidade em torno de você.
Também é verdade, mas também tem explicação, é porque ele não é um cara que se mostra tão carismático, né? E aí ele continua: todo mundo está descartando você. Todas as possibilidades de apostas estão contra você. Isso só vai te deixar ainda mais animado. Eu concordo, né? Eu acho que realmente o Ankalaev tem todos os motivos do mundo para estar com muita sede, porque o Poatan é o cara do momento, né? E todo mundo quer vencer o cara do momento, né? Um dia foi McGregor, um dia foi John Jones, um dia foi Anderson Silva, um dia foi José Aldo. Então é natural, né? Todo mundo quer roubar o holofote, né? Todos são competidores, né? Totalmente natural. E aí ele continua falando do palpite dele, né? Vou ficar com o Alex, tá? Então ele acha que o Poatan vai vencer. Também é o palpite dele, né? E aí ele continua: acho que essas distrações das quais estamos falando podem pegá-lo, podem até aparecer na luta. Ele pode não ter um desempenho tão bom quanto deveria necessariamente. De novo, ele tá falando aqui a palavra pode, tá? É possibilidade, ele não tá dizendo que isso vai acontecer, tá? Antes que, né, taquem pedras desnecessárias, né? Aí ele continua: o problema que vejo com o Ankalaev é que ele simplesmente não é um finalizador. Se ele vencer, provavelmente será uma decisão. E acho que é um caminho difícil de seguir contra Alex. Aí ele continua: eu também não estou tão confiante quanto estive com Alex no passado. Houve muitas lutas com Alex em que você fica tipo, mano, Alex tem isso na porra do saco. Aqui não entendi o que quis dizer, talvez em inglês fizesse mais sentido, mas tanto faz. Aí ele fala: não tenho dúvidas reais sobre isso. Esta não estou totalmente confiante na escolha, ou seja, também em dúvida ali, né? Em parte por causa da coisa da distração, mas em parte porque o Ankalaev é muito bom. Ou seja, basicamente aqui, né, resumindo, ele disse que o Poatan teve algumas lutas que favoreceram o estilo dele, né, de trocação, mesmo no peso médio, a gente sabe disso, na verdade, né? Muita gente pode se incomodar, mas é uma verdade, né? No peso médio, basicamente, só tem trocadores, ele enfrentou os trocadores ali. No meio pesado também, basicamente, só tem trocador, não tem especialistas, né? Um cara que tem um pouquinho de grappling ali é o Ankalaev, mas ainda assim também é um cara que usa muito a trocação. Então são confrontos onde de fato ele não foi tão testado na luta agarrada, né? Ele não pegou um Chimaev, por exemplo, lá no peso médio, né? Ele não pegou um cara que vai objetivamente tentar derrubar ele, ou sei lá, às vezes o malhadinho desce no meio pesado. Ele não pegou um malhadinho que vai entrar só para isso, né? Então são confrontos favoráveis nesse sentido, que é o exemplo que eu sempre dei, né? Você trazer o Demian Maia para UFC e só botar a cara do jiu-jitsu contra ele, você trazer, porra, sei lá, o Canelo pro MMA e só botar a cara que só tem boxe contra ele. Sei lá, vai botar o Bobby Green contra ele, sabe? Só vai botar a cara que só tem mão para lutar com o cara, né? E, enfim, então são confrontos que realmente favoreceram um pouco ele, tá? Então, obviamente, ele pode acabar, às vezes, enfrentando outros caras, tendo um pouco de dificuldade. Mas o Ankalaev ainda, de novo, é um cara que tem esse risco, mas não é tão evidente, né? Eu acho que se, por exemplo, o Poatan enfrentasse o John Jones, enfrentasse o Tom Aspinall, né? Aí, ou o próprio Malhadinho nos pesos pesados, enfim, caras desse tipo, aí eu acho de fato que seria situações onde o Poatan poderia ficar, como o Matt Brown falou, exposto, né? Realmente correr um risco muito grande. Mas, cara, do peso médio inteiro que tinha ali, basicamente não tinha ninguém para fazer um jogo desse. E no meio pesado também basicamente não tem. O cara mais próximo disso seria o Ankalaev, que, de novo, tá longe de ser um Tom Aspinall, muito longe de ser um Malhadinho, longe de ser um John Jones, longe de ser um Chimaev, longe de ser caras que fazem esse tipo de jogo de pressão, de antijogo, de grappling. Então, em partes eu considero aqui com ele, e mesmo a questão do palpite dele, né, eu nesse caso concordo, né, eu me sinto como ele, né, me sinto com dúvida, com receio, acho que realmente tem perguntas ali sobre o desempenho do Poatan contra um cara que possa usar um pouco de grappling que preocupa, mas ainda assim, como ele, eu também acredito que o Poatan consegue vencer. Mas, enfim, a dúvida permanece, tá? Então, a única coisa que eu discordo é quem diz que é uma luta tranquila, tá? De novo, o Poatan pode entrar e nocautear com um soco e acabar. Ok, a gente vai falar, beleza, né? Luta é luta. Mas eu discordo de ser uma luta tranquila. Ele é lento, é a luta mais fácil. Sei lá, o Prohaska foi mais difícil, o Jamal é mais difícil, o Khalil é mais difícil, todo mundo, né? Todo mundo. O cara vem com uma sequência de 200 vitórias, disputou o cinturão, é o primeiro do ranking, mas todo mundo vai dar mais trabalho que ele. Inclusive, só vale esse lembrete, né? Desvalorizar o adversário do Poatan tira o brilho da vitória dele, tá? Então, se você é torcedor do Poatan, não faz sentido você desmerecer o adversário dele. Eu sempre falo isso para toda luta, né? Faziam isso com o Makhachev, faziam isso com a Adesanya quando lutou com o Borrachinha. Enfim, né? O torcedor
fanático brasileiro tem a mania de cagar na cabeça do adversário do brasileiro, só que esquece que em caso de vitória do brasileiro, você tirou o mérito, porque você tá falando que ele ganhou de um Zé Ninguém. Inclusive, eu acho até engraçado, né? Porque agora, antes da luta, estão dizendo que o Ankalaev é um cara da trocação. Não tem grappling, é um kickboxer, né? E aí, depois da luta, se o Poatan, vamos supor, perde, aí, ou mesmo que ganhe, né? Vão falar, não, mas quando alguém criticar e falar, o Poatan só lutou com kickboxer. Aí vão falar, não, mas ele lutou com o Ankalaev. Porque se o Blachowicz, os caras já usam de argumento pra falar que o Poatan lutou com grappler, imagine se ele ganhar do Ankalaev. Vão falar, não, óbvio que já foi testado com grappler, ele lutou com o Ankalaev. Então, assim, antes da luta, desmerece e fala que um cara é o kickboxer. Mas se ganhar do cara, vai falar, não, mas ele já se testou sim contra caras do grappling, como o Ankalaev, entendeu? Então, né, é aquela coisa, é muito fluida a opinião, é muito conforme o momento, conforme a vontade, né? Então, eu faço diferente. Eu falo aqui desde o começo, o Ankalaev oferece risco, tem sim um pouco de grappling e tal, não sei o quê. Então, eu não tiro os méritos do Ankalaev justamente para manter o brilho em caso de vitória do Poatan. Que eu acho que é o que é justo, né? Se você é fã do cara, para de tirar o mérito e falar que o adversário dele é ruim, porra. Não faz sentido, né? Então, quem será que torce contra o Poatan? Eu, que estou justamente defendendo aqui de que o Ankalaev é um cara difícil e isso valoriza a vitória do Poatan? Ou você que tá cagando na cabeça do Ankalaev dizendo que é super fácil, então o Poatan tá ganhando de um cara que é fácil? É isso? Pensa, gente, pensa antes de falar, né? Mas é isso, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!